Olá, tudo bem? Bom, vamos dar início a mais um vídeo, né? Essas cartas, eu tirei uma agora e eu queria comentar sobre como a gente pode acabar se enganando, né, com certas aparências, tá? Tá vendo aqui é um sarcófago. Tá vendo? Então, tem algumas imagens egípcias aí, né? Então, a primeira representação é de morte, né? Algo ruim. Os tarólogos, tá? Sabem que isso é uma significação positiva. Porém, a morte para alguns assuntos, imagem errônea, tá, de muitos estudiosos aí de estudos acadêmicos a respeito do povo, tá? Porque fala de uma invasão da Índia, a invasão do povo mongol. Se você colocar uma busca no Google de imagens mongol, você vê uma certa aparência apenas na vestimenta, né, colorida, mas de fisionomia é completamente diferente dos egipcianos, tá? Que é descendente dos povos egípcios. Então você pode reparar que é bem puxado para o asiático, né? Tem o olho puxado. Então o povo mongol não tem nada a ver. Esse era o povo que habitava a Índia antes da invasão persa. Então, com a invasão persa, não foi ali que houve, vamos dizer assim, uma diáspora do povo cigano. Isso foi em 1739. É algo muito mais recente que a existência do povo egipciano. E o contrário disso, você consegue identificar, tá, no que realmente houve, né? Então, de uma geração passada, de pessoas aí nascidas da década de 50, tá? Da etnia Romani, passada a informação ainda das 12 tribos. Então, a única identificação com as 12 tribos é a mistura com o povo egípcio. E agora vamos destrinchar alguns detalhes, tá? Os egípcios tiveram um sério problema com o José do Egito. Os sacerdotes, né? Alguns sacerdotes. Por quê? Na verdade, ele se tornou genro do principal sacerdote na época dele, e ele se tornou o principal governante. Só que ele era vidente. Então ele só chegou até lá porque ele decifrou o sonho do padeiro, do copeiro, e justamente o que ele previu aconteceu, né? O padeiro condenado e o copeiro foi quem foi liberto. E foi ele que indicou os sonhos e os dons do José para o faraó, quando o faraó viu o sonho das 7 vacas gordas, né? Então, isso tudo acabou por criar o povo egipciano, né? Essa mistura entre um hebreu, né, e uma egípcia, filha de um grande sacerdote, né? E aí deu origem aos filhos Efraim e Manassés, que foram criados por Israel. Agora veja que interessante, essa história bíblica, se você fizer uma busca, uma leitura, você consegue identificar que é próximo de 1400 anos antes de Cristo. Isso se deu no Egito, tá? O povo descendente
de José, tá? Eles tiveram que seguir junto das 12 tribos de Israel. Então eles seguiram para Israel, tá? Um pouco depois de José, José foi tio-avô de Moisés, né? Então, passadas algumas gerações, Moisés seguiu com os israelitas e em busca da terra prometida, tá? Então, porém, vamos lembrar aqui que Efraim tinha sangue egípcio também. Então, é uma das 12 tribos, tá? Que possuía sangue egípcio. Então, com certeza, pode se considerar descendente de egípcio. E, seguido disso, tem um povo muito antigo nos Balcãs, tá? Então, além de toda essa história, você pode pegar um mapa, você vai seguir uma rota, você vê que tem uma rota certinha. O povo saiu do Egito, seguindo para Israel, que é logo a região mais próxima, né? E foi seguindo para a região da Península Balcânica. A Península Balcânica é justamente aquela região próxima do Rio Negro, né? Ali tem a Romênia, é um dos povos, vamos dizer assim, que mais tem, tá? Egipcianos. Esse pessoal se conhece como povo Rom. Então, a Romênia tem uma das línguas oficiais lá, o romanês, de tantos habitantes Rom, tá? E a Península Ibérica tem lá os Balcãs, que é um dos povos mais antigos, que é desde a época de Alexandre o Grande. Hoje, se você fizer uma pesquisa lá, Gypsy Balcãs, tá? Com K e N de navio no fim, você consegue identificar a música que mais se identifica com esse povo Rom. Essas músicas são as que mais se identificam. E esse ritmo, depois de alguns anos, foi adaptado no violão, que chegou até o violão flamenco, né? Foi mudando, aí a pessoa quis reproduzir só no violão alguns ritmos e foi alterando até chegar no flamenco, que tem hoje na Espanha, tá? Então, pode reparar que se você fizer um trajeto ali do mapa, saindo do Egito, vai para a Península, tá? Passa pela Romênia, onde um dos países mais populosos de Roma, tá? Aí ele vai se estendendo, aí sim ele chega até a Europa, que é mais distante, a Espanha, a França, esses lugares. Depois, por um outro lado, por um outro segmento lá do Rio Negro, aí sim, lá para frente, eles chegam até a Índia. Então, com certeza, o povo Rom deixou muita coisa lá, muito costume, muitas palavras, né, do dialeto, deixou na Índia, sem dúvida nenhuma. Então, grande parte da tradição indiana se deve a alguns costumes egipcianos. Aí sim eu concordo, tá? Tem palavras e costumes e vestimentas que surgiram desse povo, né? Mas a ordem cronológica deve obedecer isso. Primeiro foi o povo egípcio, é bem mais antigo. Depois a Índia, e na Índia tinha bastante mongol. Aí 1400 anos antes de Cristo, tá? Para essa teoria aí de 1739, qualquer coisa assim, depois de Cristo, não foi lá que surgiu na Índia, em 1700 e pouco, não foi de lá que surgiu o povo Gypsy, não, de jeito nenhum, de forma alguma, tá? E não é à toa que tem ali associações egípcias que o povo já pedia para identificar desde lá, o povo do Antigo Egito. Então foi depois disso tudo, dessa briga lá na Península Balcânica, bem depois disso que acabou se tornando, né? Acabaram separando e conhecido como Gypsy, como
egitano, né, gitãs. Então todos os povos conhecem o povo Rom, né? Não eles se conhecem assim, outras pessoas os chamam assim, adquirindo alguns costumes, algumas palavras, mas o original mesmo, que se encontra em vários países do mundo, né? A língua ainda permanece, é o romanês. Então esse sim é o povo que outros o chamam de cigano, e eles se conhecem por Rom, tá? Foi de lá que veio, desse tempo tão antigo, que veio costume de previsões de sonhos. Os sonhos depois passaram a ser identificados, tá? E transportados com desenhos para algumas lâminas, né? Algumas figuras, depois denominado tarô, para facilitar uma conexão, né, com uma outra dimensão. Então, através dessa intuição, aí, através de identificação de figuras, de imagens, tá? Passou a substituir a identificação de sonhos. Ainda dá para se prever muita coisa por sonhos, mas quando você tem intenção, você pode fazer a leitura dos oráculos, que são o tarô. Então isso foi revelado, né, muito depois, mas o de início foi a vidência de José, tá? Então é algo assim divino realmente, que ajuda as pessoas. E a Bíblia nada mais é do que isso também. Ela revela muita coisa, tá? Foi Moisés quem começou a escrever, né? Então foi bem depois de José do Egito. A Bíblia teve início depois dos sonhos de José, tá? Então são instrumentos divinatórios. E é isso, tá? Eu trabalho bastante com isso, tá? Você tem bastante figuras que te ajudam, né, a identificar. Então, aqui, por exemplo, falo sobre viagens, né? Então, abertura de caminhos, tá? Então, aqui tem um mundo de significado que depende do contexto com outras cartas, né? Então, pessoas que não estão agindo honestamente com você. Então, tem bastante coisa que você acaba tendo uma certa ajuda, tá? De identificar quando você realmente vem com aquela intenção e pede uma ajuda divina, né? Tá? Através do tarô. Isso é bem interessante. Então isso é muito antigo, tá? Você consegue identificar outras passagens na Bíblia, né, que infelizmente os protestantes levam muito a sério alguns detalhes, né? E eles se esquecem de outros, tá? Algo, por exemplo, que você não pode tirar da Bíblia é a presença dos reis magos seguindo as estrelas, tá? Seguindo as estrelas. Olha, os reis magos foram até Jesus e fizeram a previsão que eles deveriam fugir, tá? José e Maria com Jesus deveriam ir para o Egito. Fugiram para o Egito. Olha que interessante, né? Tá? O menino Jesus, ele fugiu para o Egito. Bom, é isso por enquanto, tá? Precisando de alguma coisa, vocês consultem os oráculos, sim, tá? É algo realmente divino. E quero pedir para que vocês, se gostaram do vídeo, toquem o joinha, tá? Toquem o sino e compartilhem, tá? Então, por enquanto é isso. Muito obrigado e até mais.